Hoje nós vamos falar sobre o filme Vidas Passadas. Ele é um filme coreano que eu assisti ontem e eu vou contextualizar aqui para vocês num contexto de alma gêmea, né? Porque ele não fala expressamente de vidas passadas. Eu até ficava curiosa, assim, porque ao longo da história há uma conexão entre os personagens. Então eu ficava curiosa de saber qual que é a história de vidas passadas deles, né? Mas não mostrou. Então, se você não gosta de spoiler e não assistiu, vai assistir e depois volta aqui para assistir esse vídeo. Mas se você, assim como eu, tinha a expectativa de que fosse mostrar as vidas passadas deles, não mostra. O contexto de vidas passadas mesmo, que é o título do filme, é bem. Tipo, é praticamente algumas conversas que eles têm sobre isso, só muito simples. Enfim, então o filme se dá em torno de um casal e eles, em infância, eles tiveram um encontro assim com, eu acho que as mães levaram os dois, né, para um parque. Eles ficavam brincando, eles estudavam juntos e gostavam muito um do outro. Só que a personagem principal, ela iria se mudar para os Estados Unidos. E acaba, não fala a idade deles, eu não me lembro direito, mas vamos supor que uns 13 anos, talvez, de idade. Aí ela se muda para os Estados Unidos e eles passam muito tempo sem ter contato. Então, aí ele procura ela pela internet, na página do pai dela, perguntando por ela, enquanto ela, conversando com a mãe, né, decidiu procurar por ele e ele encontrou. E eles começaram a conversar e tiveram uma ligação ali muito forte. Eles conversavam o tempo todo, até que ela percebeu que estava influenciando muito na vida dela, porque ela ficava querendo viajar para lá e não seguia a vida dela. Aí ela pediu para eles pararem de se falar. Nisso, ela encontrou outro rapaz que vem a se tornar o marido dela, eles se casam depois. E assim se passa longo tempo sem que os dois tenham contato. E mais pro final, esse rapaz ele termina um relacionamento e volta e resolve eu acho que ela é em Nova York que ela mora. E ele resolve ir para lá e os dois se encontram e assim conversam muito. Então tem todo aquele sentimento, aquela nostalgia. E o filme termina com ele indo embora e ela voltando pro marido dela. Então, o conceito de vidas passadas ele só aparece porque eles falam que na Coreia tem um nome específico para isso e eles têm uns dois diálogos sobre isso. Então, na verdade, de vidas passadas não tem nada explicitamente. Só que o que eu percebi ali? Essa questão de almas gêmeas. Então, os dois ficaram juntos no final, a alma gêmea sempre fica junto. Não é bem assim. Eu penso que nós temos um conceito muito romantizado disso, né, de alma gêmea, até no nome. Nós temos, ao longo de vidas sucessivas, almas que são afins. Eu tenho um exemplo de duas pessoas que fizeram a terapia comigo por um período mais longo, em que eu percebo e que essas duas pessoas têm uma boa mediunidade, têm um bom merecimento para se recordar, para reconhecer as pessoas de suas regressões. Isso não acontece com todo mundo. Em ambas situações, praticamente em toda a vida, tem uma pessoa em comum que eles reconhecem dessa vida como sendo uma pessoa que já está amorosamente com eles, como sendo uma gêmea mesmo. Só que o que acontece? Não é que eles tenham ficado juntos em todas essas lembranças, em todas essas existências. Em alguma delas,
essa alma gêmea vinha como mãe, vinha como irmão, né? Vinha como amigo. E nessa acontece algo semelhante ao filme, que são esses desencontros. Parece que nunca tá na hora certa para os dois ficarem juntos. Tem uma situação, tem um desses dois, que eles eram amigos de infância. Ela e esse rapaz. E logo de infância já tinha um sentimento ali muito forte. A história parece história de novela e as regressões também. Então já tinha um sentimento muito forte desde pequenininho. Só que aí depois aconteceu a separação, a vida passou, cada um num relacionamento diferente. Nunca coincidia dos dois estarem solteiros ao mesmo tempo. Sempre tinha ali um impedimento. E sempre um sentimento muito, muito forte. Aí nas regressões vinha muita cumplicidade por parte dos dois, mesmo em vidas passadas em que os dois são amigos, né? Também achei muito interessante nessa situação que os mentores espirituais dessa pessoa, são um casal. Então a gente fica imaginando alma gêmea mais como um conceito extrafísico do que um conceito no físico. Será que aqui na fisicalidade, enquanto nós estamos vivendo personagens, situações diferentes, para a gente crescer com elas, né, a gente precisa de situações ricas. Seria rico a gente estar sempre com a mesma pessoa na mesma situação, como um casal? Se fosse assim, a gente não tinha, por exemplo, separações. Né? Se a alma gêmea fosse aquela pessoa que a gente ficasse de vidas e vidas, somente ela. Né? Então, às vezes acontece que elas se encontram em diferentes momentos da vida, mas não não que elas tenham vindo para ficar juntas ali o tempo todo. Então pode ser que esse vínculo de alma esteja, na verdade, no plano extrafísico, assim como essa colega sempre vê os mentores dela como esse casal que vida após vida vem auxiliando. Então, não sei se são casal somente um homem e uma mulher, ou se são um casal mesmo. Estou supondo que sejam realmente um casal, por estarem assim tanto tempo junto. E também nos livros de André Luiz, né, no Nosso Lar, fala um pouco disso, dos casais que estão lá no extrafísico. Então, nesse outro exemplo, aí o que aconteceu? Ela se separou, então ela estava disponível, ele não. Aí ela partiu para outro relacionamento e está super, super feliz. Então, assim, nessa vida eles não tiveram essa oportunidade. Provavelmente numa próxima, porque a gente sempre vem indo e vindo mais ou menos no mesmo grupo. E isso também, a questão de alma gêmea, não quer dizer que a gente não possa ser feliz com outra pessoa, ter um relacionamento bom com outra pessoa, né? E é interessante também, no meu caso, com o Davi, é a pessoa que eu tenho mais lembrança de vida passada, eu tenho mais lembrança com ele do que com minha mãe, do que com meu pai. Minha mãe e meu pai têm poucas, com as minhas irmãs praticamente nenhuma, porque eu também, por mais que eu tenha feito muitas regressões, eu não era muito de reconhecer as pessoas que estavam ali. Foi só com o tempo, quando passaram anos, que eu passei a realmente reconhecer mais as pessoas que estavam naquele contexto. E agora tem tempo que eu não passo por regressões. Eu fiz o tratamento à distância recentemente, até postei um vídeo com o áudio completinho de uma pessoa que acessou uma vida passada por mim. Então vamos lá.
sobre alma gêmea, independente, ou relacionamento, né? O que eu gosto muito do conceito de dupla evolutiva do Valdo Vieira, que é o quê? Para que se forma um casal? Um casal deve se formar com o objetivo de auxílio mútuo um para o outro, de companheirismo, de ética, de maneira que um auxilie no crescimento espiritual, no crescimento intelectual, né, na evolução do outro. Então, esse seria o principal motivo. Quando a gente entende as vidas sucessivas, a gente tem que mudar toda a nossa forma de viver. A gente muda a nossa visão sobre o tempo. A gente precisa viver no tempo de agora, utilizando o que a gente aprendeu no passado como uma ferramenta, mas de olho para viver o presente, mas de olho lá no futuro, para a gente já iniciar as nossas ações, porque a vida continua, né? A gente não vive só no passado e a gente quer ter as vidas, as nossas próximas vidas cada vez com mais prosperidade, com mais aprendizado, com mais alegria. Então, e isso começa agora, isso começa com as nossas atitudes de agora, começa com o que a gente for estudar, começa com os princípios éticos, né? A gente não deve ali entender a lei do karma como um castigo, mas entender como algo que a gente precisa ter absolutamente respeito com a opinião do outro, né? Com as nossas ações. Tem pessoas que elas já programam para a próxima vida. Você já pensou como que você quer que seja a sua próxima vida? Me conta. Me conta aí nos comentários, que eu vou comentar. Assim, não sei se eu até já falei isso antes, não sei se às vezes muda alguma coisa. Mas na minha próxima vida eu quero ter contato com esses conceitos cada vez mais cedo. Eu quero ter também uma ligação confortável com o dinheiro, para mais cedo possível já conseguir estudar o que eu quero, né? Para já conseguir uma carreira sólida que eu consiga estudar por mais tempo, não só para o que for me dar dinheiro, não só para o que for me sustentar, mas o que for me sustentar, o que for o alicerce do espírito, que são esses conceitos da conscienciologia, né? Que cresce, que apesar de Valdo Vieira já ter feito a passagem, né, que cresce bastante, que a gente tem vários cursos, que tem uma forma de pensar completamente diferente, coerente, que eu saiba ter discernimento também a esse respeito, né? Então eu gostaria muito de vir num lar de pais que já tivessem contato, né, que forem projetores astrais, que tiverem uma mediunidade, já tiverem algum contato com esses conceitos, para que eu seja incentivada desde muito jovem a entender isso, a estudar, né? E se eu tiver algum problema psicológico, como já acontece em tantas vidas, né? Depois eu vou falar melhor sobre isso, que eu tenha um tratamento mais cedo, que eu tenha contato com o medicamento mais cedo, se for o caso, né, com um psicólogo e tal, que venha a ter uma vida mais livre dessa parte da minha personalidade que eu vim curar nessa vida e provavelmente ficará resquícios para as próximas, mas eu espero já melhorar bastante nessa ainda para ficar com menos. Para ficar mais fácil depois e ter vida mais livre, mais leve, mais alegre depois. Você reparou também que eu não falei em nenhum momento em pagar alguma coisa, em karma? Eu penso que a gente também é um aprendizado importante que nós precisamos ter nessa vida, que nós não devemos nada a ninguém. Se a gente ficar, nossa, eu fiz isso para fulano, na próxima eu quero auxiliá-lo. A gente até tira o livre-arbítrio do outro. Cadê a liberdade do outro de fazer o que quiser na próxima vida? Agora,
sempre que a gente tiver oportunidade de uma ajuda real, de uma ajuda saudável, né, que isso seja feito para qualquer pessoa, independente de karma. Então, eu acho que não, apesar de depois até comentar algumas histórias sobre karma aqui, eu não vejo como produtivo nós ficarmos amassando isso. Nossa, que culpa, que minha culpa. Nossa, eu vi numa vida passada ali que foi um rei que mandou matar ali uma aldeia, mandou invadir. Não chega. Se isso for para vir, para ajudar, você vai vir nesse contexto e ajude porque ajudar é o certo. E não porque deve algo a alguém. Tem pessoas sim. Por exemplo, o pessoal do IBS de Goiânia, eles têm uma questão kármica semelhante. Daí, por isso que eles têm esse trabalho tão bonito, né, do IBS, que de certa forma foi pensado por causa de um débito que eles tinham do passado. Mas com certeza foi algo também inspirado, né, pela espiritualidade maior. Então, só que hoje eles levam ali, tipo, não se fala nisso, não tem esse peso. É uma empresa, é algo muito também, assim como o CAE, que é Conscienciologia, é algo muito organizado como empresa mesmo. Só que eles também têm as casas espíritas, né? Já o CAE, que é Conscienciologia, não tem ligação com religiosidade, religião, da forma como a gente entende. Eles seria a parte do espiritismo mais técnico, mais científico, mais de experimentação. Então, basicamente, o que queria dizer aqui, resumindo aqui, né, era que o que eu tirei do filme foi esses encontros e desencontros, né? Nessa vida não era para eles terem ficado juntos, pode ser que em vidas passadas, muito provavelmente, eles tenham tido uma ligação de vidas muito boas como um casal, né? Ou numa vida muito recente, uma ligação muito positiva, muito boa, mas que na existência seguinte eles não vieram para viver aquilo naquela intensidade. Então, é algo que a gente precisa compreender quando em regressão a gente se lembra de alguma vida passada com outra pessoa que tenha sido muito boa, né? Ficou lá, pode ser que no futuro se repita ou não, pode ser que venha com outra pessoa. Segundo a Conscienciologia, quanto mais pessoas diferentes a gente convive, quer dizer que o laço kármico tá mais fino, digamos assim, e que a gente vai ter mais riqueza em experiências para crescimento do nosso espírito. Então, sobre o conceito de alma gêmea, também não acredito como sendo algo tão romântico, né, como aqueles espíritos que vão ficar ali juntos, sempre, não interessa a condição, vai dar um jeito de se encontrar e ficar junto e ser feliz e tal e tal. Não, também tem problema, todo mundo tem problema. Se veja aqui por esse ângulo. Tem alguém perfeito? Você conhece uma pessoa perfeita? Você conhece um casal perfeito? Então, não vai ter nenhum casal que não tenha problema, mesmo que tenha uma afinidade muito grande. Pode ser que tenha menos problemas, pode ser que tenha outros problemas, né? Pode ser que descubram novos problemas. Então, o que eu queria passar, acho que era mais ou menos isso. Agradeço quem assistiu até aqui e até a próxima.